Bom dia. Foi lançado aqui na Assembleia, no final da semana passada, um projeto inovador. É um projeto de informação sobre câncer. É levar à população informações básicas, bem aquelas do dia a dia, para a pessoa ter uma noção do que pode ser o câncer, do que pode acontecer, com um detalhezinho pequeno que às vezes parece desinteressante e que lá na frente pode causar problemas. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto e que é o idealizador do programa foi o Dr. João Medeiros, que é cirurgião dentista, mas é formado em oncologia pelo INCA. Bom dia, doutor. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Esse projeto a gente pode dizer que é o primeiro nesse modelo e dessa forma que está sendo lançado aqui no Maranhão? Sim, nesse modelo sim. Porque qual a ideia? A ideia é a prevenção. Nós começamos com a prevenção de câncer infanto-juvenil e como a ideia foi tão boa, abrangemos para outros tipos de câncer, próstata. Então, cada mês que tem esse significado de levar uma informação sobre um câncer, por exemplo, em um setembro dourado, por isso começamos com as crianças. Já começamos este mês com essa campanha de Setembro Dourado, né? Aí foi lançado, né? Uhum. Mas aí a gente, em setembro, é que realmente ela vai ser posta em ação. Isso. E é um projeto muito simples, porque como é feito, são aulas que serão passadas, em princípio, para alcançar os agentes de saúde, que é o que está mais próximo da população, e também escolas, para professores. A gente quer o apoio da população. Então, a gente tem uma estimativa da Organização Mundial de Saúde que em 2030 o câncer ultrapassa doenças cardiovasculares. Ave Maria, é sério? É sério, e 2030 está bem aí. Então, os hospitais eles tendem a inchar. Por isso que a gente está fazendo esse programa de descentralização, o Hospital de Pinheiros, Santo Inês e assim vai. Só que se não se fizer nada para prevenir esse tipo de câncer, o negócio vai ficar muito pior. Não então, adianta focar só no tratamento, em construção de hospital. Em construção de hospital. O certo é fazer a prevenção. Aí o senhor falou, professores, agente de saúde, eu até entendi como é que ele participa. Mas, por exemplo, os professores, como é que eles podem participar de um projeto desse? Esse projeto é muito simples, é um checklist. Então, a aula que eu gravei para a oncopediatria, né, a gente usou palavras bem simples. Então, os professores podem passar isso nas turmas, para as crianças assistirem também. São palavras simples. Quando eu gravei esse vídeo, eu gravei umas 3 ou 4 vezes, porque a gente foi ajustando as palavras mais simples para chegar a todos. E é por isso que tem um cirurgião dentista dando essa... Eu ia perguntar exatamente isso. Por que um cirurgião dentista está fazendo esse papel? Porque quando a gente pensa no cirurgião dentista, a gente não pensa num hospital de câncer, que ele estaria ali. Mas como eu já vi um pouco do seu trabalho, eu sei bem o que o senhor está falando. Mas eu queria que o senhor explicasse para as pessoas por que um cirurgião dentista está dentro desse projeto, coordenando um programa desse. A minha formação em oncologia foi pelo Instituto Nacional do Câncer, né? E a ideia é justamente essa, que todos abracem a causa. Então, quando você vê o cirurgião dentista à frente de uma aula como essa, na realidade, por trás tem um oncopediatra, tem o serviço social. Isso. Então, eu estou apresentando o trabalho, mas eu não sou o único. Existe uma equipe toda, a publicidade do hospital, as palavras foram escolhidas de forma a se adequarem, a alcançarem o maior número de pessoas, porque as pessoas mais simples, elas não entendem determinados termos. Então, não adiantava um médico muito conceituado chegar e falar a respeito com aqueles termos mais complexos. Às vezes nem a gente não entende. Não entende. Então, a ideia é você passar uma informação realmente que alcance a todos, acessível. E é um checklist simples. Por exemplo, esse checklist, eu imagino, são algumas perguntinhas básicas que vão ser feitas, inclusive pelos professores, eu já explicou como. Uma pergunta que está lá nesse checklist, a gente pode saber? Pode. A gente dividiu em alguns tipos de câncer. Tem por exemplo, o retinoblastoma, que é no olho que acontece, né, normalmente na infância. Não é um dos mais prevalentes, ele é agressivo, não é um dos mais prevalentes. Mas o que acontece é um dos mais fáceis de identificar, porque a criança
reclama que não enxerga direito, o olho fica abaulado, quando tira uma foto ele fica com aquele olhinho de gato, tem aquele halo, então... Aquela coisinha vermelha. Então, dentre outros que são mais, tem um alcance maior, como as leucemias, né? Aí tudo bem, a gente está lá no projeto também, mas a gente procurou aqueles que vocês conseguem identificar. E assim, é um checklist do tipo, a criança tem manchas na pele, manchas arroxeadas na pele, e de forma geral, todos eles têm alguma coisa em comum. E a gente sempre faz aquele diagnóstico diferencial. O que é isso? Olha, as características da leucemia é muito comum da leishmaniose. Então, o que a gente deixa bem claro é que ninguém está ali para aprender a diagnosticar. Isso é uma prerrogativa do médico. O que você vai identificar são sinais e sintomas para que eles consigam, qualquer pessoa possa alcançar aquilo dali, levar a criança, aí entra o serviço social, explicar como é o passo a passo. Identificou? Agora o que vai fazer? Para onde vai levar essa criança? Até ele chegar ao hospital, porque o SUS, ele tem uma hierarquia. Isso, é verdade. Então, você não pode simplesmente pegar a criança e levar para o hospital. Sair da unidade básica para uma sala de cirurgia. Não pode, é assim, né? que a coisa acontece. Então, a gente... seguir, e nisso se perde tempo, que nesse caso é muito essencial. É muito né? importante. Toda prevenção, principalmente em oncologia, faz diferença na vida do paciente. Eu entendo. Com relação a esses sintomas, por exemplo, o professor percebe que a criança não está enxergando bem, ele reclama de algumas coisas. Sim. Isso, quando o professor está com esse olhar mais cuidadoso, quando ele está capacitado, ele é capaz de identificar que essa criança pode ter algum problema. Aí, se ele já chama um agente de saúde, ele já chama um médico, é assim que vai funcionando? Na realidade, é uma capacitação, entre aspas, de toda a população. Mas o professor, além de identificar isso na sala de aula, ele é um formador de opinião. Né? E ele é um divulgador, então ele vai ensinar as crianças, olha, esse checklist aqui muito simples, a criança tem muitas febres, crianças osteosarcoma, que é um câncer normalmente dá em osso, normalmente não, ele é em osso. Normalmente ele dá em fêmur, pode ser outro osso, né? E normalmente naquela fase de adolescência. E aí o que acontece? A criança sente muita dor, às vezes ele quebrou a perna, mas ele não fez o esforço suficiente. A gente diz assim, ele caiu e quebrou a perna. Não, ele quebrou a perna, por isso ele caiu. Porque o osso fica fragilizado. Entendi. Entendeu? Então, a gente vai explicar. A criança tem muitos vômitos à noite, durante o dia. À noite ele tem febres. Ele sente muita dor nas articulações. A gente faz o diferencial. Olha, mas existem as dores de crescimento, que é normal, é fisiológico. O fisiológico é aquilo que acontece normalmente. Né? Então, ele sente aquelas dores nas articulações. Isso pode ser fisiológico, mas pode não ser. Então, a gente mostra que esse checklist, ele não é uma sentença de oncologia, de câncer. Ele não é um diagnóstico. Um diagnóstico. Né? Diagnóstico ele é um processo na prevenção, vamos dizer assim. A família estando atenta, a escola estando atenta, é mais fácil de identificar uma coisa no início, mais ou menos isso. Né? Isso daí. Ótimo, vamos só fazer um intervalo aqui na nossa conversa, até para a gente passar um café, que minha voz não está legal, você está percebendo, mas tudo bem. A gente vai só fazer esse intervalinho, tomar água, tomar café e voltamos já para conversar. Já estamos de volta conversando aqui sobre o projeto de informação sobre o câncer. Eu estou conversando aqui com o Dr. João Medeiros, que é cirurgião dentista formado em oncologia, como eu já falei pelo INCD, e é do Hospital Aldenor Abelo. A gente estava falando nessa capacitação, entre aspas, vamos dizer, informações básicas a professores, famílias, essa coisa toda. Mas eu imagino que o foco principal, a responsabilidade maior fica com os agentes de saúde que têm um olhar mais treinado, né, doutor? Sim, o agente de saúde é o que está mais próximo da população. Então, quando se pensou isso, se pensou uma forma que fosse barato e que o alcance fosse o necessário para a gente poder trazer esse paciente. E a ideia que se falou, a ideia principal que se falou quando se fez esse projeto foi coragem. Porque a gente já tem uma sobrecarga de pacientes no hospital. E a gente sabe que quando isso acontecer, o diagnóstico vai ser precoce e a gente vai ter mais pacientes dentro do hospital. Mas a ideia é justamente conseguir salvar vidas. É justamente evitar determinadas situações. Um paciente que já chega com um diagnóstico tardio, ele tem uma perspectiva muito reduzida. É verdade. Mas o câncer, de vida, né? Mas o câncer ele tem cura.
mas a gente tem que chegar nele no momento certo. Só para aliviar um pouquinho essa imagem que o senhor passou de que vai ter os hospitais mais superlotados, vamos dizer, mas vai ser um processo mais facilitado. Não Sim. são pacientes em fase terminal, não são pacientes que já não têm salvação, já não têm recuperação. São pessoas que podem ter a vida resgatada, não é isso? A ideia é esta, a ideia é evitar que essas coisas aconteçam. Então, se você pega uma coisa muito no início, você até por cirurgia você pode resolver, dependendo do tipo. Aí evita que o paciente passe por uma radioterapia, por uma quimioterapia, Exatamente, por todo aquele desgaste, né? né? E que geram custas para todos. Né? Custas humanas, né? Porque a família adoece junto. Adoece junto. Né? E é uma coisa que eu costumo dizer, é a união de força, é a união do Estado, é a união dos municípios, é a união da população. Volto a falar a respeito. Um dentista à frente, é essa ideia que a gente está passando. Poderia ser um médico oncologista, que ele que tem toda a prerrogativa para isso. Ele está por trás de tudo isso, ele não está mostrando o rosto, mas eles estão junto com a gente. Mas a ideia é abraçar a população, é mostrar que todos têm direito a essas informações e podem levar. Eu gostei dessa figura de linguagem, porque quando você coloca um dentista, você diz que outras pessoas, além daquele médico, oncologista, Sim. que a gente já olha para ele assim meio desconfiada, porque quando ele chega a gente já sabe que tem alguma coisa grave, então a gente mostra que a população, de uma forma geral, também pode participar, né? Alcançar todos. A partir desse lançamento foi dado o primeiro passo. Sim. Ótimo, foi lançado, está bonitinho. A partir de agora, o que acontece, como é que ele vai se desenvolver, como é que ele vai ser colocado em prática? Ou quando ele vai ser colocado em prática? Começamos com o câncer infanto-juvenil, né? Que vai ser agora em setembro, por conta do Setembro Dourado, que Sim. é o período que se trabalha a criança, né, com câncer. E aí, aí vem o outubro, o novembro azul, e assim Outubro rosa, novembro azul, setembro dourado, outubro rosa, novembro azul. Dezembro não tem nenhum, que é o Natal. Aí tem eu não me lembro exatamente, tem o cabeça e pescoço, que é o verde, e cada um tem um verdade, período. Né? E aí o que acontece? Nós vamos, em princípio, fazer esse apanhado, apresentar essas aulas. A aula dura em torno de 12, 13 minutos, é bem rápido, porque você tem que passar a informação. É um vídeo. Eu dou uma aula com um checklist atrás, e se a criança tem essas características que podem ser leucemia. Aí eu falo sangramento gengival espontâneo, manchas na pele, aí eu vou fazendo um checklist e vou explicando, né, o que cada um pode... De sintomas básicos que são fáceis de identificar. E aí eu explico, olha, se tiver mais de um, isso não quer dizer necessariamente que está com câncer. É aquela luzinha que se acende, aí a luz amarela, tá? A luz amarela, aí sim, aí você tá vai levar a criança para o médico, e aí o médico é que vai fazer os exames necessários para diagnosticar isso. Então, a partir de setembro, quer dizer, a partir desse mês, a gente já está trabalhando nesse projeto. Sim. A cada mês se trabalha uma especialidade, Sim. né, de acordo com a cor desse mês, vamos dizer assim, né? Porque vocês sabem que a gente está conhecendo o projeto de conscientização de cada doença através das cores que são dadas para os meses, para a gente identificar mais facilmente. Então, como a gente vai ter o setembro dourado, o outubro rosa, o novembro azul, já sabe que vai chamar a atenção para doenças das crianças, da mulher e do homem nesses 3 meses, sim, né? Quer dizer, já pegou o dó do mundo, criança, mulher e homem. Aí alguma coisa mais específica, como no caso do cabeça e pescoço, né, que é o verde, né? Isso. A partir de quando, doutor, vocês têm a expectativa de que esse trabalho comece a dar os resultados de, vamos dizer, de encher os hospitais? Eu acho que vai ser quase que imediato, porque é uma coisa muito simples. Você passa o vídeo para os agentes de saúde, para os professores, vai ser aberto esse vídeo, né? Em princípio pelo site da Fundação, e depois a gente vai, porque é um projeto piloto antes de qualquer coisa. Sim, sim. Né? Vamos adequando e vamos aceitando sugestões. As pessoas que vão assistindo o vídeo, olha, eu gostaria de saber isso, eu gostaria que vocês falassem disso, e aí a gente vai arrumando legal. Quer dizer, tem o essa projeto. Possibilidade de readequação. A readequação. E aí a gente vai dar continuidade. A ideia é continuar os anos que virão, a gente dá continuidade para que isso permaneça e que as pessoas tenham acesso a essas informações. Por exemplo, essa readequação,
vamos dizer, no momento em que esse vídeo passa numa escola, Sim. para os professores assistirem, eles podem dar algumas sugestões? Podem. Inclusive tem um momento que é quando a prefeitura vai marcar os dias para passar, que vai ter um tira-dúvidas. E aí será com o médico oncologista mesmo. Isso, legal. E aí ele vai tirar aquelas dúvidas principais, ele vai gravar o vídeo. E também assim, você passa o vídeo, antes do vídeo a gente faz uma espécie de perguntas para as pessoas responderem, para ver o que elas conhecem a respeito. Aí depois a gente torna a passar outras perguntas para saber o que elas alcançaram daquele vídeo, entendeu? Entendi. Então a ideia é sempre adequar aquilo para que a gente possa melhorar cada vez mais e levar essas informações ao maior número de pessoas possíveis. Mas isso, por exemplo, esse vídeo numa escola ou sei lá, numa unidade básica de saúde, ele não vai ser feito só uma vez? Não, ele fica à disposição. Fica à disposição. Fica Sempre que for necessário. A pessoa, e com o vídeo a gente também vai disponibilizar um material para que ele possa ler a respeito, entendeu? Para possa se informar mais. Possa se informar mais, Para poder informar mais adiante, né? O que a gente quer é esse link com as prefeituras, para que eles possam realmente levar isso aos agentes de saúde. Na apresentação do programa estava a representante dos agentes de saúde, né? Então ela é Flor de Lis, o nome dela. Né? E aí ela estava lá justamente para isso, para tentar alcançar todas as prefeituras. Eles vão ter um material de apoio, vão assistir o vídeo, mas o vídeo vai ficar à disposição. E a gente vai tentar divulgar isso o máximo possível para ter o retorno. É muito triste você ver um tipo de câncer que tem cura, que tem todas as possibilidades, e a pessoa, quando chegou lá, já não tem mais o que fazer, entendeu? É isso que eu estou dizendo, que o hospital vai ficar cheio, mas eu acho que a gente vai ficar mais feliz de saber que são vidas que podem ser salvas, e não cheios de pacientes terminais que já não tem mais o que fazer, que estão só em tratamentos paliativos. Isso não tem por que acontecer. Não tem porquê, né? Mas assim, todos têm que fazer a sua parte. É como a vacina do HPV. Tem vacina estragando em município. E a gente sabe que aquilo é importante. Então, as pessoas têm que fazer a sua parte. O que eu costumo dizer é que o problema do câncer não é um problema do Estado ou do município, é um problema de todos nós. Todos nós podemos fazer a nossa parte. E agora sim, ficou oficializado essa responsabilização de todo mundo, de família, com os pais, os professores, os agentes de saúde, a gente em casa, amigos, detectando algum problema que pode, de alguma forma, chamar a atenção, pode falar para o pai, pode falar para a mãe. E eu acho que essa responsabilização social pode dar esse resultado que a gente espera. E tomara que dê, que a gente encontre hospitais lotados, mas como a gente falou, de pacientes sendo tratados e recuperados, e não aqueles em fase terminal, que já não tem mais esse processo de recuperação. Doutor João Medeiros, olha, muito obrigada. Eu que agradeço por participar a possibilidade. do café, por ajudar a fazer o café de hoje, por compartilhar todas essas informações com a gente, e parabéns por esse trabalho, viu? Obrigado. Parabéns, é muito interessante. E para você que ficou sabendo, procure se informar mais. Quem sabe você pode ser também um elo de participação dentro desse processo também. Vai ser bem interessante, eu acho que é bem, sei lá, deve dar uma satisfação pessoal participar de alguma coisa assim que salva vidas. Tchau e até a próxima.